Olá, meu nome é Pedro Rocha de Cavalcante. Esse aqui é o projeto do Problema 06 do Grupo 01. Esse projeto se consistia de nós desenvolvermos uma pilha, que é uma estrutura de dados que opera a entrada dessa série de dados de forma que o primeiro valor a ser inserido, ele será o último valor a ser lido, o último valor a ser retirado. Da mesma forma, o último valor a ser retirado vai ser o primeiro valor a ser lido. É como se fosse um baú que recebe moedas. As primeiras moedas inseridas vão ser as últimas a serem retiradas. E as últimas moedas a serem inseridas vão ser as primeiras a serem retiradas. Contando com isso, uma coisa importante seria o nosso banco de registradores, que é parte da nossa fundação principal, do trabalho. Esse banco de registradores é o que vai operar os valores a serem entrados e os valores a serem retirados, do nosso sistema. Então, o banco de registradores é a parte principal desse sistema de memória. Uma outra parte importante é a forma de armazenamento em pilha. O armazenamento em pilha, do ponto de vista da programação, utiliza ponteiros, que apontam na direção onde um valor de memória pode ser ocupado, algo pode ser inscrito lá dentro, e um outro ponteiro apontando na direção onde o próximo valor a ser lido será lido, qual posição da memória ele vai ser lido. Então, nós também usamos esse conceito de dois ponteiros, vamos dizer assim, do ponto de vista, dessa vez, de circuitos digitais, em qual posição o próximo valor a ser inserido será inserido dentro do banco de registradores e em qual posição será retirado o valor que se deseja ler, dentro do banco de registradores, que funcionam como os ponteiros. Usa essa ideia LIFO, de Last In, First Out, que significa o último a entrar é o primeiro a sair. Nós também usamos o conceito de push e pop dentro dessa análise de circuitos digitais. Pois bem, antes de eu mostrar a máquina de estados específica, eu vou mostrar a máquina de estados já simplificada e dela nós vamos para as específicas. Nossa máquina começa no estado de início e vai indiscriminadamente para o estado esperar, aguardando o comando do usuário. Se ele comanda com o bit WR de write, ele vai para o estado escrever, e se ele comanda com o bit RD de read, ele vai para o estado ler. Se ele aperta o botão CLR, ele retorna para o estado início, resetando as variáveis de controle. Então, pois bem, se nós vamos para o início e depois para esperar, se damos o bit WR, nós queremos inserir um valor no banco de dados e vamos para o estado escrever. Indo aqui para a nossa máquina de estados da escrita, você percebe que ela é uma máquina de estados só para o estado de escrita, E de fato é todo um comando dentro do estado de escrita. Nós vamos para o estado início, depois para o estado esperar, e aqui do estado esperar, com o bit do WR, nós vamos para o sistema de escrita, Ali dentro nós vamos para o primeiro estado de guardar informação, onde nós recebemos a informação do usuário e comandamos ela para um banco de registradores. O banco de registradores ele recebe aquela informação e lá dentro nós temos um contador chamado contador write. Se esse valor for menor que 15 do contador, ele acrescenta em mais um esse contador e salva um valor na memória daquele que você inseriu, daquela informação que você inseriu. Se o contador for igual a 15, então ele acrescenta mais um no contador read. E, pois bem, se esses dois contadores apontarem na mesma posição, estiverem na mesma posição, significa que aquele banco de registradores está cheio. E ele emite um sinal para fora, um sinal chamado FU, que indica full, que o banco de registradores está cheio. Pois bem, da mesma forma, aqui na nossa máquina simplificada, se no estado esperar o usuário usar o bit RD, então ele vai para o estado ler, que como o estado escrever, tem toda uma máquina de estado só para ela, toda uma sequência de operações. Nós começamos no estado início e vamos para o estado esperar. E de lá, com o bit do RD, nós vamos para esse sistema todo de leitura, onde o primeiro estado é o recuperar informação. Diferente do estado de escrito, ao invés de nós inserirmos um valor, nós recuperamos o primeiro valor da qual o contador read, chamado contador read, aponta. Então, nosso contador read aponta numa direção de memória, e assim que nós comandamos o RD, nós retiramos daquela posição onde está o contador o atual valor do banco de registradores. E assim que ele retira aquele valor, ele decrementa daquele contador read ele subtrai daquele contador read e vai para a próxima informação a ser retirada. Então, caso esse valor ele seja menor que 14, ele decrementa o contador write. Pois bem, se esses dois contadores, tanto o write quanto o contador read, tiverem iguais, não significa que ele está no estado vazio. E ele também emite um sinal, que é o sinal EM, de empty, dizendo que o banco de registradores está vazio. No fim, essa é a operação da nossa máquina de estados, Se ela vai para o estado esperar com um comando WR ou um comando RD, ela vai para o estado escrever ou ler. E no estado escrever, ela recebe um valor,
de informação, né? E salva ele se tiverem valor, se tiverem espaços disponíveis no banco de registradores, né? E soma em mais um o contador de escrita. Se o contador de escrita e o contador de leitura estiverem na mesma posição no final dessa operação, significa que ela está cheia e manda um sinal. Da mesma forma no estado ler, né? Assim que ele vai para o estado de leitura, ele retira do banco de registradores a posição, a memória da qual a posição está sendo apontada pelo contador, né, do banco de registradores. E assim ele retira e subtrai do contador read 1. Né? Se o contador read e o contador write estiverem na mesma posição, significa que nesse caso ela está vazia e ela também emite um sinal dizendo que a nossa máquina está vazia. Com tudo isso, nós também temos o nosso bloco operacional, né, que é essa descrição dentro de uma análise RTL, uma análise de controlador, né, contando aqui o nosso controlador, alguns comparadores que nós usamos, são os comparadores de maior e menor e igual, né, para sabermos se subtraímos, se há um decréscimo nos contadores, se está cheio, se está vazio, nossos contadores e o nosso banco de registradores. Nós optamos por usar bancos de registradores de 16 bits por uma questão comercial mesmo, porque a nossa necessidade de registradores de 13 bits, já que não existem registradores de 13 bits, né, não são vendidos comercialmente, nós optamos por registradores de 16 bits. Nós fizemos com que os primeiros 3 bits desses registradores sejam sempre 000. Então nós podemos usar registradores de 16 bits e registrar os nossos valores de 13 bits. Pois bem, com tudo isso nós temos o nosso bloco de controle também, que indica, né, que controla os estados da nossa máquina e aponta o load e o CLR do nosso bloco operacional. O load e o CLR que vão comandar o direcionamento da máquina como um todo e os estados. Né? Então esse também é o nosso bloco de controle, contendo aqui, em função do clock, né, dos estados também, e do nosso circuito combinacional, as saídas, né, do load, do CLR e dos estados que a máquina estará. Então com isso nós temos o nosso trabalho, né, que foi apresentado aí a lógica da pilha, o sistema de entrada e saída de dados segundo da pilha. Obrigado.